Então, para a criação da rampa, eu tenho a opção aqui em arquitetura e rampa. Antes de nós começarmos a configuração, eu só vou vir aqui nas elevações norte e vou alterar aqui a altura. Vou deixar uma altura menor, então eu vou deixar 2 metros do nível 1 até o nível 2. Volto no nível 1, vou em arquitetura, rampa. Então, aqui habilita agora para mim fazer o desenho da rampa. Eu tenho a opção de executar, que eu vou dar um clique, ela já vai iniciar a modelagem da rampa já com todos os limites. Ou eu tenho a opção de desenhar o limite. Então, aqui eu vou ter que desenhar a lateral da rampa e também o início e o final, então, da minha rampa. Então, na lateral é a linha verde, que é o limite, e os espelhos, então, é no início e no final. Só vou deletar, então, vou pegar a opção por executar. Então, aqui eu vou dar um clique, eu vou deixar iniciando na base e até o superior. Então, que vai dar a altura de 2 metros. E a tipologia, então, não vou alterar, vou deixar essa que já veio com o Revit. Então, eu vou estar iniciando, então aqui ele vai me deixar a largura total de 12 metros, então uma rampa total de 12 metros, o primeiro segmento. Então, eu vou dar um clique. Aqui ele tá me dizendo que eu criei 12 metros e tá faltando mais 12 metros. Então, aqui ele tá continuando, então essa linha tracejada quer dizer que ele tá pegando o centro. Então, se eu continuar, ele vai continuar com o tamanho. Posso ir até o final para desenhar mais 12 metros, ou posso ficar menor para criar outro segmento. Então, aqui eu vou desenhar, criou um patamar, venho na outra lateral aqui e vou criar um outro segmento pro outro lado. Então, aqui, automaticamente, vai criar o outro patamar. Então, aqui tá me dizendo que criei uma rampa de 22 metros de inclinação, então, não contando os patamares. E tá me faltando, então, 0 segmento. Então, se eu selecionar a linha azul e diminuir, então, aqui tá me dizendo que tá faltando 2,20 metros. Então, se eu aumentar aqui, ele vai estar me dizendo, eu passei, posso diminuir, até chegar, então, no 0. Vou dar OK. Vou entrar na elevação norte. Então, eu vejo que a minha rampa começou no nível 1 e terminou aqui no nível 2. Se eu tivesse deixado, eu vou voltar aqui, vou selecionar essa rampa, vou editar o croquis, e aqui eu vou diminuir. Então, vou deixar faltando 1,40 m. Vou finalizar. Volto na elevação norte. Então, aqui ele não finalizou até o nível 2. Então, ele tem um espaço ainda que tá faltando o rampa. Caso queira ajeitar, então, seleciono, edito. E aqui vou observando, então, até deixar no 0. Se ele deixar negativo, é porque eu passei do tamanho total. Vou finalizar. Agora, eu vou criar uma outra rampa de 8,33%. Então, vou arquitetura, rampa. Vou editar, então, essa tipologia e vou duplicar. Então, aqui vou colocar 8,33%. Vou dar OK. Essa forma, então, o espesso, que é só a espessura da laje, se eu deixar sólida, ele vai ir até o final. Então, isso eu vou mostrar depois no 3D. Ou melhor, vou trocar aqui, depois eu volto e altero. Então, eu vou deixar essa opção aqui sólida. Aqui, ó, essa nomenclatura em planta baixa. Então, qual que é o tamanho do texto? Então, aqui eu vou deixar 1,8. Ele não aceita vírgula, às vezes ele só aceita ponto. E aqui, então, a fonte. Vou deixar Arial. Posso estar alterando o material, então, da rampa.
E aqui, então, ele é um comprimento da inclinação máxima. Então, por isso que ele estava me delimitando aqui a largura total de 12. Só que na rampa de 8,33, conforme a norma, então ele só me deixa criar uma rampa de 8,33 com a altura do primeiro segmento de 80 centímetros. Então, aqui vai dar a largura total do primeiro segmento de 9,60. Então, aqui eu preciso delimitar 9,60. E aqui, então, é 1 dividido pela escala. Então, se eu pegar aqui 1 dividido por 8,33 vezes 100, então, tá me dando 12. Então, aqui a inclinação tá certa. Vou dar OK. Então, aqui vou deixar a largura de 1,5 m. Vou dar o primeiro clique, então tem 9,60. Só que observe que eu não consigo fazer a largura aqui do patamar também de 1,50 m. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar uma largura quebrada que eu não quero. Então, para isso, eu só vou finalizar. Eu posso fazer linhas de referência. Então, eu vou vir aqui em anotar, linha de referência, e vou colocar aqui, então, uma linha e vou copiar para a lateral 1,50. E vou copiar mais 9,60 e mais 1,50. Para mim ter exatamente essas linhas de referência para mim clicar. Na escada ele dá a cota temporária, mas aqui na rampa não. Então, eu vou selecionar a rampa, vou editar e vou continuar ela. Então, venho aqui na linha que eu criei, até na outra, e essa também até na outra. Finalizo. Vou passar um corte aqui no outro sentido. E aqui, então, eu tenho a rampa certinha. Então, esse segmento aqui, a altura máxima tem que ser de 80 centímetros. Então, vou pegar aqui em modificar, a cota. Clico, então, no primeiro patamar e até na linha inicial. Então, tem 80 centímetros. Para saber se a inclinação aqui tá certa, então, eu posso vir aqui em anotar. Tem a opção da linha. Então, aqui eu só vou fazer 1 metro. Então, tem 8,33%. Também tem uma opção aqui em anotar a inclinação. Então, se eu vir em cima da minha rampa e dar um duplo clique, então, eu vou dar ESC. Então, aqui ele fez a seta de inclinação e com inclinação. Aqui só tá errado a unidade, então, vou selecionar a linha e vou vir em editar. Então, aqui eu só vou alterar o formato das unidades e aqui das alternativas também. Então, selecionar e vou colocar porcentagem, 2 casas decimais. E aqui embaixo também, para deixar o símbolo porcentagem. Se eu selecionar, eu tenho a opção da seta e o tamanho da letra. E também eu tenho um prefixo, se eu quiser colocar igual. E aqui o sufixo, então, porcentagem. E aplicar. Vou voltar no nível 1. Só vou no 3D. Então, essa situação do sólido é aqui, ó. Então, ele ficou mais grosso. Então, vou selecionar, vou vir editar o tipo. E vou deixar como espesso, que vou deixar uma laje. Vou dar OK. Consigo vir na planta baixa, vou selecionar essa rampa aqui. Vou editar o croquis. Então, aqui eu consigo alterar
as dimensões também. Então, por forma da cota temporária, ou eu posso deletar. Então, esse limite, vou selecionar a opção limite e vou desenhar, então, outro formato. Lembrando que os limites são sempre a linha verde, tá? Se eu selecionar o espelho, não vai funcionar. Vou finalizar. Então, aqui eu consigo fazer qualquer formato. Então, aqui a rampa ela já vem com o guarda-corpo. Então, se eu selecionar a rampa, no 3D ele não aparece o sentido para trocar o lado, mas se eu voltar no nível 1, aqui tá aparecendo uma setinha. Então, se eu mudar, vou dar só excluir as cotas que eu tinha criado. Então, mudou o sentido da subida. Então, agora a subida começou aqui. Então, a letra, eu posso selecionar a rampa. Aqui eu tenho a opção acima. Então, posso colocar, por exemplo, sobe. Escrever aqui, ele já vai aplicar. Ou se caso eu não quero a opção a legenda abaixo ou acima, eu também posso tirar, que ele não vai aparecer. Vou criar uma outra rampa com a inclinação de 25%. Então, arquitetura, rampa. Vou editar essa tipologia e vou duplicar. Então, aqui eu vou colocar 25%. Aqui o comprimento máximo, então, como 25% pode ser uma rampa de carro, e às vezes eu não tenho a distância total que eu preciso daquela rampa, então aqui eu vou deixar 0 para que não tenha essa delimitação de tamanho. E aqui inclinação, então, 1 dividido por 25 vezes 100. Então, aqui vai ficar 4. Vou dar OK. Então, aqui eu posso estar aumentando também a largura. Vou deixar de 4 metros. E aqui, então, a largura total, para atingir esse nível aqui, é 8 metros. Vou dar OK. Vou criar outra com a mesma restrição, só aqui, então, eu vou deixar com mais 1 metro. Então, seria do nível 1, então ele vai subir mais 1 metro. Então, observe que já aumenta o tamanho da rampa. Finalizo. Eu só vou trazer essa rampa para cá e vou entrar nessa elevação. Então, aqui eu tenho a rampa de 25%, pegando o nível 1 até o nível 2. Vou pegar a opção de anotação e a inclinação. Então, aqui tem 25. E aqui, então, que ele está passando 1 metro do nível que eu criei. Então, essas são as opções da rampa. Eu posso estar selecionando também o corrimão e alterando a tipologia dele.